Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar da tabela da Série D, né? Falar do grupo A3 da Série D. Vamos fazer uma simulação aqui sobre algumas partidas para entender quando o Santa Cruz matematicamente pode garantir a vaga na próxima fase e também falar e quando o Santa Cruz pode garantir também o primeiro colocado do grupo, que é de suma importância, né? Primeiro, ficar entre os 4 primeiros colocados da Série D e ficar em primeiro do grupo, né? Obviamente, isso são as premissas primordiais para a Série D, porque você tem um poder de decidir em casa. E a gente sabe que o Arruda é um poder decisivo muito grande para o Santa Cruz. Tranquilo? Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a 7 mil inscritos, a gente depende muito de vocês do outro lado, estamos bem próximo aí da meta, então vamos embora em rumo a esse número, beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo, vamos lá para o vídeo, falar sobre esse grupo A3. Por que eu queria fazer isso? Acordei hoje pensando, não, Santa Cruz, quando pode garantir ter tranquilidade, né? Porque é uma coisa que a gente busca a classificação em primeiro do grupo, também entre os 4 primeiros geral no caso, porque a gente precisa decidir em casa. Essa é uma premissa que o Santa Cruz não pode abrir mão, é decidir no Arruda. Decidir no Arruda pra gente é um 12º, 13º jogador. Nossa torcida, nosso Arruda é o 13º jogador, né? Então, um clima incrível para o Santa Cruz e ele precisa ter isso a seu favor nesse mata-mata, porque faz diferença, né, você ter essa decisão em casa, né? Todo time busca por isso decidir diante da sua torcida. Isso é fundamental para um time, principalmente como o Santa Cruz, que tem uma torcida gigante. Então, vamos lá, vamos conjecturar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia de como vai ser, como seria essa rodada, né? Colocando aqui o empate entre Santa Cruz e Natal e o América. Santa Cruz ganhou do 13, né? Fora de casa, mas o campo lá de Santa Cruz favorece muito o time da casa, né? Santa Cruz sofreu lá, a Central ganhou lá, mas ainda assim eu vejo que o Santa Cruz de Natal tem isso a favor. Vou colocar um empate. O Ferroviário ganha do 13, acho que tem uma certa tranquilidade, o 13 está muito mal. Aqui o fator casa deve pesar bastante e com certeza aqui Santa Cruz vence o Central. Chegando nessa 11ª rodada aqui, Santa Cruz praticamente encaminha a classificação. Por quê? Eu não acredito em uma vitória do Santa Cruz de Natal contra o Central, que seria a única coisa que tiraria a nossa classificação nessa 11ª rodada. A única coisa que tiraria a nossa classificação direta seria a vitória do Santa Cruz de Natal e possivelmente uma vitória do Ferroviário, né? Mas podemos falar sobre o Santa Cruz de Natal, porque se o Santa Cruz de Natal vence, ele passa o Ferroviário, e o Ferroviário vence, o Ferroviário ele chega a 18 pontos. Obviamente que tem os outros jogos, tá, pessoal? Só para dar uma visão aqui. Então, o Santa Cruz de Natal ele ficaria com 17, Central com 17, o América de Natal com 17. O que aconteceria aqui? Lógico, o América de Natal, vou colocar aqui um empate, só para a gente conjecturar. Bom, depois dessa 11ª rodada, o que temos aqui é simplesmente a gente tem 3 rodadas finais. Nessas 3 rodadas finais, teremos 9 pontos em disputas. Então, quem está aqui, no caso, o time que está Santa Cruz de Natal aqui, ele pode chegar a 26 pontos. Isso aqui eu estou contando com empate, tá, pessoal? Já vou corrigir aqui. Ele pode chegar aqui a 9 pontos, então ele pode chegar a 26 pontos. Então são os pontos que o Santa Cruz tem. Porém, se caso aconteça uma derrota para o América de Natal, Santa Cruz, novamente, ele não consegue a classificação direta matematicamente. Mas, se a gente vence, independente de qualquer resultado, uma vitória contra o Central e uma vitória contra o América de Natal garante a classificação matemática do Santa Cruz para a próxima fase, tá? Então, Santa Cruz garantiria já na 11ª rodada. Vamos lá. Primeiro colocado do grupo, 100%. Primeiro colocado do grupo, porque 10 pontos à frente do Ferroviário e só teremos 9 pontos em disputa, que as 3 rodadas subsequentes. Garantiríamos classificação geral, né, geral não, classificação primeiro colocado do grupo, também garantiríamos a classificação matemática também. Então, praticamente na 10ª, faltando 3 rodadas, para vocês entenderem como esses 2 próximos jogos são de suma importância para o Santa Cruz dentro do grupo, são simplesmente o que a gente está falando aqui.
O Santa Cruz simplesmente aqui, lógico, pessoal, estou colocando o empate do América aqui, tá? A gente vai fazer outra conjectura. Se o América empata com o Santa Cruz de Natal e perde para o Santa Cruz consegue 2 êxitos também. Santa Cruz classifica em primeiro colocado do grupo e garantiria já a vaga na próxima fase. Caso o América de Natal vença aqui e o Santa Cruz vence do América de Natal lá, outra situação, tá? Santa Cruz ainda tem um América de Natal para disputar a primeira colocação se o Santa Cruz não vencer nenhum jogo subsequente. Mas vamos lá. Matematicamente garante a classificação de todo jeito. Então, na 11ª rodada já temos a ideia de Santa Cruz classificado matematicamente. Isso é um primeiro ponto. A primeira colocação depende de algumas combinações de resultados, tá? E também a nossa classificação geral também, né? O América de Natal, a gente ganhar do América de Natal é uma das condições, algumas premissas para a gente classificar, já garantir a nossa vaga na próxima fase, e também ficar muito tranquilo na questão da primeira colocação. Lembrando, pessoal, isso aqui é só uma conjectura do que temos aqui, tá? Coloquei o América Natal vencendo o Santa Cruz de Natal, o Ferroviário vencendo o 13, o Souza vencendo o Horizonte, o Santa Cruz vencendo o Central. Isso aqui acontecendo, que para mim é muito tranquilo de acontecer isso aqui na rodada. E essa outra rodada aqui, para mim, seria isso aqui. Cadê? Seria isso aqui. Essa aqui seria, para mim, seria a rodada, o que aconteceria. Central vencendo, o Santa Cruz não garante a primeira colocação matematicamente. Esses são resultados que eu acredito, tá? Não garante a classificação matematicamente, porque o Central tem 20 pontos e tem 9 pontos em disputa. Então o Central ainda pode ultrapassar o Santa Cruz se o Santa Cruz perder os 3 jogos subsequentes. Não acredito que não vai acontecer. Mas, matematicamente, a gente não garante a primeira colocação, mas garantimos a classificação já. Então, na 11ª rodada, que eu tô falando a vocês, na 11ª rodada, a gente já vai ter uma visão do Santa Cruz classificado de fase. É essa a minha expectativa, tá? Pode acontecer tudo errado, tá, pessoal? Mas eu tô conjecturando e tendo uma projeção no que eu acredito que vai acontecer. Na 11ª rodada, jogo do Central, jogo do América, a gente já tem a classificação da gente aqui decidida. Mesmo aqui o empate, a gente já tem a nossa classificação resolvida, tá? Essa é a minha visão. Na 11ª rodada, a gente tem a nossa classificação resolvida. E só colocar uma vitória da América aqui para entender como fica. E depois a gente tem Santa Cruz de Natal em casa. A gente sai para enfrentar o Horizonte e fecha com 13. Então, a gente vai pegar essa linha de baixo aqui, ó. A gente vai pegar Santa Cruz de Natal, 13 e Horizonte. Então, basicamente, a gente pode conjecturar em mais 9 pontos. E, basicamente, como a gente ficaria aqui, deixa eu só fazer um cálculo aqui para a gente... Só do Santa Cruz mesmo, para a gente entender quantos pontos o Santa Cruz ficaria com essas vitórias. Pronto, Santa Cruz chegaria a 34 pontos. Essa aqui é uma pontuação de líder geral, tá, pessoal? Seria uma pontuação de líder geral. 34 pontos aqui, Santa Cruz seria líder geral da Série D. Olha a importância desses resultados, né? Essa pontuação aqui de líder geral, né? 37 pontos, uma pontuação de líder geral do Santa Cruz, que hoje pegaria o Jequié, e depois do Jequié, o Santa Cruz, o primeiro do grupo A3 pega o quarto do grupo A4, né? Que seria o Jequié, e depois o Santa Cruz pegaria o terceiro do grupo A1 ou o segundo do grupo A2. Então, terceiro do grupo A1, Águia de Marabá e o Imperatriz do Maranhão. Então, 2 confrontos aí bons para Santa Cruz, seria interessante esses confrontos. Primeiro o grupo A4, depois o terceiro ou o segundo, terceiro do grupo A1 ou o segundo do grupo A2. Então, a Série D está se desenhando, a gente está trazendo a tabela para vocês aqui, a análise do que a gente está conjecturando em relação ao que Santa Cruz pode enfrentar pela frente, e acredito que na 11ª rodada a gente já classifique de fase. E eu acredito que na 11ª rodada a gente já classifique de fase e com isso a gente comece a desenhar nossos caminhos na Série D. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreva, deixa o like, comente, seja membro e compartilhe bastante. Tamo junto, até a próxima. Valeu!